O milionário vivia cercado de luxo, mas não sabia da dor que se escondia dentro da própria casa. Quando descobriu que sua filha não comia há dias, o chão desapareceu sob seus pés. E então a empregada, movida por um amor que desafiava tudo, fez o inimaginável para salvar a menina. Se você gosta de histórias emocionantes, se inscreva no canal e comente de onde você está nos ouvindo. Continuando. Capítulo 1. O silêncio de Clara. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre. Maria Eduarda estendeu a mão calejada e o silenciou antes que acordasse os meninos. No pequeno quarto ao lado, Pedro, de 6 anos, e Tiago, de 8, ainda dormiam enrolados em cobertores coloridos que ela mesma havia costurado em noites de insônia. O apartamento de 2 cômodos no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, acordava com o cheiro de café forte que ela preparava enquanto esfregava os olhos. Pela janela via a madrugada ainda escura e os pontos de luz que indicavam outras vidas também despertando cedo demais. Mais um dia, sussurrou para si mesma, enquanto pegava o caderno surrado que havia herdado da mãe. As páginas amareladas guardavam mais que receitas, guardavam memórias, momentos um pouco da essência de Dona Cida, que partira há 3 anos, deixando para a filha não apenas as receitas, mas a responsabilidade de criar os netos sozinha. Maria Eduarda folheou o caderno enquanto o café subia, parando na página dos biscoitos de manteiga. Sorriu. Aqueles biscoitos tinham o poder de transformar dias ruins em suportáveis. O celular vibrou. Uma mensagem às 5 da manhã nunca era boa notícia. Era Regina, sua amiga que trabalhava como governanta em uma das mansões de Alphaville. Duda, preciso de você. Emergência, família procurando alguém para cozinhar para a criança doente. Pagam muito bem. Me liga. Maria Eduarda sentiu o coração acelerar. O dinheiro que ganhava como diarista mal dava para as contas básicas, e a escola dos meninos aumentaria a mensalidade no mês seguinte. Não podia desperdiçar uma oportunidade. Ligou imediatamente. A menina não come há 5 dias, explicou Regina, a voz baixa como quem conta um segredo. Os médicos já fizeram de tudo. A mãe está desesperada. O pai mais ainda. Precisam de alguém que entenda de comida para crianças, que tenha experiência com filhos. Mas eu não sou chefe, Regina. Só sei cozinha de mãe. É exatamente isso que eles precisam. Duda, cozinha de mãe. 3 horas depois, Maria Eduarda descia de um ônibus no ponto mais próximo do condomínio de luxo, ainda sentindo-se deslocada em suas roupas simples, carregando na bolsa gasta o caderno de receitas como um talismã. Caminhara mais 20 minutos até o portão principal, onde um segurança a analisou de cima a baixo antes de liberar sua entrada. Após uma ligação para a casa dos Almeida. A mansão parecia a saída de um filme, 3 andares de concreto, vidro e aço, com jardins impecáveis e uma piscina que refletia o céu como um espelho azul. Regina a esperava na entrada de serviço. Duda, você veio. Graças a Deus. A situação está pior. A menina agora nem abre os olhos direito. O que aconteceu com ela? Regina deu de ombros, nervosa. Ninguém sabe ao certo. Os médicos falam de desidratação, possível depressão infantil, trauma, mas ninguém acerta o diagnóstico. Clara simplesmente parou. Parou de comer, de falar, de reagir. Maria Eduarda sentiu um calafrio. Clara, é o nome dela. Clara Almeida. 2 anos e 4 meses. A única filha do casal. Regina a conduziu por corredores de mármore, passando por salas decoradas com móveis que pareciam nunca ter sido usados. Quadros abstratos nas paredes custavam mais do que Maria Eduarda ganharia em anos de trabalho. O contraste com seu pequeno apartamento não poderia ser maior. A Fernanda, mãe da Clara, é famosa. Uma digital influencer, sabe? Milhões de seguidores. Fala sobre maternidade, vida saudável, fitness. O marido é Eduardo, dono de uma empresa de tecnologia. Eles parecem perfeitos nas fotos. Regina abaixou a voz. Mas entre 4 paredes a história é outra. Antes que pudesse elaborar, foram interrompidas por uma mulher esbelta, de cabelos perfeitamente alisados e maquiagem impecável apesar da hora. Vestia legging e top de academia caros, como se acabasse de sair de uma sessão de fotos. Regina, é essa a cozinheira que você mencionou? A voz de Fernanda Almeida era educada, mas distante. Seus olhos azuis realçados por lentes de contato analisavam Maria Eduarda dos pés à cabeça,
Sim, senhora. Esta é a Maria Eduarda, mãe de 2 meninos. Cozinha maravilhosa e tem experiência com crianças difíceis. Espero que sim. Já tentamos de tudo com Clara. Os médicos sugerem algum trauma emocional, mas é ridículo. Clara sempre teve tudo do bom e do melhor. Fernanda começou a caminhar, indicando que a seguissem. Enquanto andavam, puxou o celular e começou a gravar. Oi, meus amores. Dia difícil por aqui. Mas não desistimos nunca, não é mesmo? Acabei de contratar uma nova chefe especializada em nutrição infantil para preparar refeições orgânicas e funcionais para nossa princesinha. Maria Eduarda trocou olhares com Regina. Chefe especializada? Nutrição infantil. A mentira fluía tão naturalmente dos lábios perfeitos de Fernanda que era quase possível acreditar nela. Porque saúde mental começa pela alimentação, gente. Lembrem de acessar meu link na bio para o e-book Mãe Perfeita, Filho Feliz. Fernanda desligou a câmera ao chegarem à porta de um quarto. Seu rosto, antes animado, voltou à expressão tensa. Algumas regras: nada de açúcar, farinha refinada, laticínios ou alimentos processados. Clara segue uma dieta rigorosamente vegana e livre de glúten desde que nasceu. Tem todo um protocolo desenvolvido pelos melhores nutricionistas. Maria Eduarda assentiu, mesmo sentindo que algo estava errado. Que criança de 2 anos tinha uma dieta tão restritiva? O quarto dela tem câmeras. Para segurança, claro, e para que eu possa compartilhar momentos especiais com meus seguidores. Quando a porta se abriu, Maria Eduarda sentiu o coração apertar. O quarto era enorme, decorado em tons de rosa e branco, com móveis que pareciam saídos de catálogos de design. Brinquedos importados estavam organizados por tamanho e cor. Tudo perfeito, menos a pequena figura na cama. Clara estava deitada, olhos semicerrados, tão pálida que quase se confundia com os lençóis brancos. Seu cabelo loiro, fino como seda, espalhava-se pelo travesseiro. Tão pequena, tão frágil. Fernanda aproximou-se e ajeitou o travesseiro, mais para a câmera invisível que Maria Eduarda intuía estar ali do que por real preocupação. Não houve beijo, abraço ou palavras carinhosas. Os médicos vêm 2 vezes ao dia. Ela tem tomado soro para não desidratar completamente. Sua função é preparar algo, qualquer coisa, que ela aceite comer dentro das restrições que mencionei. Maria Eduarda aproximou-se lentamente da cama. Algo naquela criança lhe lembrava seu Pedro quando tivera pneumonia aos 3 anos. Aquele olhar distante, como se estivesse escondido em algum lugar dentro de si mesmo. Posso ficar um pouco com ela? Só para nos conhecermos? Fernanda consultou o relógio, impaciente. Tenho uma live em 20 minutos, sobre como lidar com desafios maternos com serenidade. Regina vai lhe mostrar a cozinha depois. Quando a porta fechou, Maria Eduarda sentou-se na beirada da cama. O quarto era silencioso demais. Não havia risadas, música, bagunça. Coisas que deveriam fazer parte do mundo de uma criança. Oi, Clara, disse com voz suave. Eu sou a Duda. Vim te fazer companhia um pouquinho. Nenhuma resposta. Os olhos da menina permaneceram fixos no vazio. Maria Eduarda começou a cantarolar baixinho a canção que sempre acalmava seus filhos. Boi, 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 boi da cara preta. A melodia simples preencheu o quarto estéril. Ela não esperava uma resposta imediata. Só queria que Clara soubesse que não estava sozinha. Foi quando percebeu. No canto do quarto perfeito havia uma única coisa fora do lugar. Um pequeno coelho de pelúcia, gasto pelo uso, escondido parcialmente sob a cômoda. Maria Eduarda o pegou e o levou até a menina. Olha só quem eu encontrei. Parece que ele estava se escondendo. Colocou o bichinho próximo à mão de Clara. Por um instante, tão rápido que quase não percebeu, os dedos da menina se contraíram, como se quisessem tocar o coelho. Foi o suficiente para Maria Eduarda saber que Clara ainda estava ali, em algum lugar. Os dias seguintes seguiram um padrão. Maria Eduarda preparava sopas delicadas, purês coloridos, tudo dentro das restrições impostas por Fernanda. Clara mal tocava na comida. Eduardo, o pai, aparecia raramente. Sempre ao telefone, sempre com pressa, embora seus olhos demonstrassem preocupação genuína quando olhava para a filha. Na terceira noite, Maria Eduarda estava recolhendo a comida intocada quando ouviu um soluço fraco. Clara chorava, um choro silencioso que parecia vir de muito longe. O coelho de pelúcia estava apertado contra seu peito.
Naquela madrugada, enquanto a casa dormia, Maria Eduarda tomou uma decisão. Na pequena cozinha industrial da mansão, abriu seu caderno de receitas. A página dos biscoitos de manteiga de Dona Cida tinha manchas de gordura e impressões digitais de 3 gerações. Para curar a alma, dizia a anotação no topo, com a letra caprichada de sua mãe. Encontrou manteiga escondida no fundo da geladeira, provavelmente usada pelos funcionários, já que a família seguia a dieta vegana. Açúcar havia no armário de Regina. Farinha, essência de baunilha, um pouco de canela. Os ingredientes proibidos foram misturados com o carinho que não se via naquela casa. Enquanto os biscoitos assavam, Maria Eduarda pensava nos filhos, no apartamento pequeno, nas contas. Se perdesse esse emprego, voltaria à estaca zero. Mas havia algo mais importante que o salário. Havia uma criança desaparecendo diante de seus olhos. O cheiro da manteiga e baunilha invadiu a cozinha. Quando os biscoitos ficaram prontos, dourados e com bordas levemente crocantes, ela os colocou em um prato e subiu para o quarto de Clara. Não havia mais nada a perder. A menina estava acordada, como se também não conseguisse dormir. Maria Eduarda sentou-se ao lado dela. Eu trouxe uma coisa especial, Clara. É a receita da minha mãe, que era a mãe da minha mãe antes dela. Sabe o que minha mãe dizia? Que esses biscoitos têm um pouquinho de magia. Eles ajudam a gente a lembrar que existe doçura no mundo, mesmo quando tudo parece triste. Clara olhou para o prato. Seus olhos pela primeira vez pareciam focados em algo. Ninguém vai saber nosso segredo. Só você e eu. Maria Eduarda pegou um biscoito e mordeu, fazendo um som de aprovação. Depois ofereceu outro para Clara. Por um momento interminável, nada aconteceu. Então, lentamente, a mão pequena se estendeu. Os dedos frágeis pegaram o biscoito. Clara o levou à boca e deu uma mordida minúscula. O tempo pareceu congelar quando, após mastigar devagar, Clara engoliu. Seus olhos se ergueram para encontrar os de Maria Eduarda. E então aconteceu um pequeno, quase imperceptível sorriso. Bom? Perguntou Maria Eduarda com lágrimas nos olhos. Clara assentiu. E então, num sussurro tão baixo que quase se perdeu no silêncio do quarto. Mais. Uma palavra. Uma única palavra depois de dias de silêncio. Maria Eduarda teve que conter o impulso de abraçá-la. Ofereceu outro biscoito, que foi aceito com mais confiança. Nenhuma das duas percebeu a porta se abrindo. Nem a figura masculina parada na entrada, observando a cena com olhos arregalados. Clara, a voz de Eduardo Almeida, quebrou o encanto do momento. Maria Eduarda virou-se assustada, o prato de biscoitos proibidos como evidência de sua desobediência. Preparou-se para ser demitida, para ser expulsa. Mas Eduardo não olhava para ela. Seus olhos estavam fixos na filha, que segurava um biscoito meio comido e olhava de volta para o pai. Clara estendeu o braço oferecendo o biscoito para ele. Papa. Eduardo caiu de joelhos ao lado da cama. Suas mãos tremiam quando tocou o rosto da filha. Você falou. Meu Deus, você falou. Sua voz embargou. Ele pegou o biscoito oferecido e deu uma mordida como se fosse o manjar dos deuses. Está delicioso, princesa. Maria Eduarda tentou se afastar discretamente, mas Eduardo a deteve com um gesto. O que você fez? Como conseguiu? Ela hesitou. São apenas biscoitos, senhor. A receita da minha mãe. Sei que vai contra as regras da casa, mas... Regras? Eduardo deu uma risada amarga. Minha filha não comia, não falava, não vivia. E agora? Ele olhou para Clara, que mastigava outro biscoito lentamente, como se saboreasse cada migalha. Agora ela está aqui. O momento de celebração durou pouco. O clique de saltos no corredor anunciou a chegada de Fernanda. Eduardo se levantou rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. O que está acontecendo aqui? Senti cheiro de... Fernanda parou ao ver o prato de biscoitos. Seu rosto bonito contorceu-se numa máscara de fúria. O que é isso? Você está dando açúcar e glúten para minha filha? Maria Eduarda manteve-se firme. Senhora, ela comeu. E falou. Eduardo, você permitiu isso? Fernanda ignorou a informação, focando apenas na transgressão. Fê, escuta, a Clara falou. Ela me chamou de Papa. Isso é um milagre. É milagre? Que essa... Fernanda apontou para Maria Eduarda sem sequer dizer seu nome. Essa mulher desobedeceu ordens médicas. Colocou a saúde da Clara em risco.
mas ela está reagindo. Olha para ela. Eduardo gesticulou para a filha, que agora estava sentada na cama, algo que não fazia por dias. Foi quando Clara estendeu os braços para Maria Eduarda em um pedido silencioso de colo. Sem pensar duas vezes, Maria Eduarda a pegou, sentindo o corpo pequeno e quente contra o seu. Clara apoiou a cabeça em seu ombro. Coloque minha filha na cama agora mesmo. A voz de Fernanda cortou o ar como uma lâmina. Você está demitida. Saia da minha casa imediatamente. Fernanda, pelo amor de Deus, Eduardo tentou intervir. Não, já tivemos médicos suficientes concordando comigo sobre a dieta da Clara. Não vou permitir que essa diarista qualquer arruine todo o nosso trabalho por causa de uns biscoitos cheios de porcaria. Clara agarrou-se mais forte a Maria Eduarda, como se entendesse que estava prestes a perder aquela conexão. Eduardo, Fernanda se virou para o marido, a voz repentinamente doce, calculada. Querido, você quer mesmo arriscar a saúde da Clara? E se ela tiver uma reação alérgica? E se piorar, você vai se sentir culpado pelo resto da vida. A manipulação era clara, mas eficaz. Eduardo hesitou, olhando da filha para a esposa. Anos de condicionamento fizeram efeito. Talvez você tenha razão. Não podemos arriscar. Maria Eduarda sentiu um nó na garganta. Gentilmente colocou Clara de volta na cama, sentindo as mãozinhas tentando segurá-la. Vou buscar minhas coisas, disse com dignidade. Enquanto juntava o pouco que havia trazido, ouvia Clara começar a chorar no quarto. Não o choro silencioso de antes, mas um lamento real, audível, desesperado. O som partiu seu coração. Regina a encontrou na cozinha. Duda, o que houve? Houve gritos. Fui demitida. Dei biscoitos para Clara. Ela comeu, falou, até pediu colo. Mas a Fernanda surtou. Regina balançou a cabeça. Ai, Duda, você não entende. Não é sobre comida. Nunca foi. Como assim? Fernanda construiu uma imagem perfeita. A mãe perfeita. A família perfeita. A dieta perfeita. Milhões a seguem, compram seus produtos, seus cursos. Se Clara melhorar comendo biscoitos comuns, feitos por uma empregada, onde fica a narrativa dela? A verdade atingiu Maria Eduarda como um tapa. Não era sobre saúde, mas sobre controle e aparências. Sobre manter uma fachada que valia milhões em patrocínios e influência. Regina, tem algo muito errado nesta casa. Eu sei, sussurrou a governanta. Sempre soube, mas preciso deste emprego. Na saída, Maria Eduarda cruzou com Eduardo. Ele parecia dividido, como um homem preso entre dois mundos. Me desculpe, disse ele, entregando-lhe um envelope. Seus pagamentos com um bônus. Por favor, entenda. Ela recusou o envelope. Não quero seu dinheiro, Sr. Eduardo. Quero que entenda uma coisa. Sua filha não está doente. Ela está triste. Profundamente triste. E dinheiro não cura isso. Saiu para a noite fria, deixando para trás a mansão iluminada onde uma criança acabava de reencontrar sua voz apenas para perdê-la novamente. No bolso, carregava o caderno de receitas e, escondido entre suas páginas, o pequeno coelho de pelúcia que Clara havia colocado ali quando ninguém olhava, como se soubesse que precisariam se separar, como se lhe desse um pedaço de si para guardar. No caminho para o ponto de ônibus, Maria Eduarda olhou para as estrelas ofuscadas pela poluição de São Paulo. Mãe, sussurrou para o céu, me ajuda a fazer a coisa certa. O que ela não sabia era que, ao chegar em casa, encontraria dezenas de notificações em seu celular. Fernanda Almeida havia publicado um vídeo já com milhões de visualizações, acusando uma funcionária irresponsável de colocar a vida de sua filha em risco. A internet fervia com comentários de ódio, dirigidos a uma mulher cujo nome nem fora mencionado, mas cuja descrição deixava claro de quem se tratava. A guerra estava apenas começando, e do outro lado da cidade, em seu quarto de princesa, Clara voltava a se fechar em silêncio, abraçada ao vazio deixado pelo coelho de pelúcia, que agora estava no bolso de Maria Eduarda. Capítulo 2. Revelações. 2 dias após a demissão de Maria Eduarda, a chuva castigava São Paulo com a fúria típica do verão. Em seu pequeno apartamento, ela observava os pingos grossos escorrendo pela janela, enquanto seus filhos dormiam, exaustos após um dia de escola. Na TV ligada em volume baixo,
Uma apresentadora falava sobre o caso da influenciadora e a empregada que quase matou sua filha. A história distorcida que se espalhava como vírus pelas redes sociais e agora chegava aos noticiários. Duda suspirou, desligando o aparelho. As últimas 48 horas haviam sido um pesadelo. Sem revelar seu nome, Fernanda a transformara em vilã nacional. Nas redes, a hashtag Quem é a empregada monstra estava nos trending topics. Pessoas compartilhavam teorias absurdas, alguns até alegando que ela havia envenenado propositalmente a menina. A internet tinha sede de sangue, e Maria Eduarda era a oferenda perfeita. O celular vibrou. Mensagem de Regina. Clara piorou. Está no hospital Albert Einstein. Eduardo está devastado. O coração de Maria Eduarda apertou-se. Pegou o pequeno coelho de pelúcia que mantinha ao lado da cama e o acariciou pensando na menina. O bichinho gasto, com uma orelha remendada e manchas de uso, parecia carregar o peso da tristeza de Clara. Impulsivamente, tirou uma foto dele e mandou para Regina. Esse coelhinho é importante para ela. Por favor, diga ao Eduardo. Do outro lado da cidade, no luxuoso hospital particular, Eduardo Almeida encarava médicos renomados que, mais uma vez, não tinham respostas definitivas. Clara havia parado de comer completamente, recusava-se a abrir os olhos e apresentava sinais de desidratação severa, apesar do soro. Senhor Almeida, estamos considerando a possibilidade de alimentação por sonda, explicou a pediatra, com a delicadeza de quem dá más notícias. O quadro psicológico da sua filha parece estar afetando suas funções fisiológicas básicas. Eduardo passava as mãos pelos cabelos em desespero. Fernanda não estava presente. Havia alegado um compromisso inadiável com patrocinadores, prometendo chegar assim que possível. No fundo, ele sabia que ela estaria em algum estúdio, gravando conteúdo sobre como manter a serenidade em momentos difíceis. Seu celular tocou. Era Regina, mandando uma foto de um coelhinho de pelúcia velho. A mensagem dizia: Senhor Eduardo, a Maria Eduarda mandou isso. Diz que é importante para a Clara. Eduardo franziu a testa, confuso. Nunca tinha visto aquele brinquedo antes. Clara tinha dezenas de pelúcias caras, colecionáveis importadas, todas intactas, alinhadas perfeitamente em prateleiras. Este coelho surrado não combinava com o quarto impecável de revista. Doutor, ele chamou o médico que ainda revisava exames. Esse brinquedo pode ser importante. Objetos transicionais são fundamentais para crianças pequenas, respondeu o médico, ajustando os óculos para ver a foto. Eles proporcionam segurança emocional, especialmente em momentos de estresse. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Lembrou-se do momento em que vira Clara comendo o biscoito, falando. O contraste entre aquela cena e o estado atual da filha era devastador. Algo estava profundamente errado, não apenas com Clara, mas com tudo ao seu redor. Tomou uma decisão. Ligou para seu chefe de segurança. Márcio, preciso que investigue alguém para mim, com urgência e discrição absoluta. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café para os filhos, Maria Eduarda foi surpreendida por batidas firmes na porta. Seu coração disparou. As acusações online faziam com que temesse até sair na rua. Com cautela, aproximou-se e olhou pelo olho mágico. Um homem de terno, expressão séria, aguardava do lado de fora. Senhora Maria Eduarda, sou Márcio Tavares, chefe de segurança do senhor Eduardo Almeida. Ele solicita sua presença no hospital. É sobre a Clara. O medo inicial deu lugar à preocupação. A Clara piorou? Sim, senhora. O senhor Eduardo acredita que você pode ajudar. Maria Eduarda olhou para os filhos que comiam silenciosamente, observando a cena com olhos curiosos. Sentiu-se dividida entre suas responsabilidades como mãe e a preocupação com Clara. Meus filhos. Já providenciamos tudo. A senhora Sônia, sua vizinha, concordou em ficar com eles. O senhor Eduardo garantiu que ela será bem compensada pelo favor. A eficiência com que sua vida havia sido organizada para permitir que fosse até o hospital a assustou um pouco. Demonstrava tanto o poder de Eduardo Almeida quanto seu desespero. Uma hora depois, Maria Eduarda atravessava os corredores assépticos do hospital de elite, segurando o coelho de pelúcia como um talismã. O contraste entre seus jeans simples e camiseta
e os ambientes luxuosos que vinha frequentando nos últimos dias não passava despercebido. Sentia os olhares, imaginava os julgamentos. Eduardo a esperava na área restrita da UTI pediátrica. Parecia não dormir há dias. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Nada do empresário polido que aparecia nas fotos de revista ao lado da esposa perfeita. Obrigado por vir, ele disse, a voz rouca. Ela não reage a nada. Os médicos estão falando em transferi-la para a ala psiquiátrica. Onde está sua esposa? Perguntou Maria Eduarda, sem conseguir esconder a crítica implícita. Fazendo uma live sobre resiliência maternal, respondeu ele com amargura. Venha, os médicos permitiram sua visita. Expliquei que você conseguiu uma conexão com Clara. O quarto de hospital, apesar do luxo particular, tinha aquela aura de tristeza que nenhuma decoração consegue disfarçar. Clara estava ligada a monitores. Uma agulha minúscula fixada em seu braço para o soro. Parecia ainda menor e mais frágil contra os lençóis brancos. Maria Eduarda aproximou-se devagar, sentando-se na beirada da cama. Sentiu Eduardo observando cada movimento seu, como alguém que se agarra a um último fio de esperança. Oi, Clara, ela sussurrou. Trouxe alguém que estava com saudades de você. Colocou o coelhinho de pelúcia ao lado do rostinho pálido da menina. Por um momento nada aconteceu. Então, lentamente, como se acordasse de um sono profundo, Clara abriu os olhos. Seus dedinhos moveram-se, tocando o pelo gasto do bichinho. Seu lábio tremeu ligeiramente. Você sabe, continuou Maria Eduarda em voz baixa, seu coelhinho me contou que está muito triste sem você. Ele disse que não consegue dormir direito, que sente falta das suas histórias. Um suspiro suave escapou dos lábios de Clara. E sabe o que mais ele me contou? Que tem um segredinho guardado, que só você e ele conhecem. Um lugar especial só de vocês dois. Clara virou levemente a cabeça, seus olhos agora focados em Maria Eduarda. Isso mesmo, querida. Seu lugar secreto. Quer mostrar para a Duda onde é? A menina moveu os lábios sem som. Maria Eduarda inclinou-se mais perto. Armário, sussurrou Clara, tão baixo que quase não se ouvia. Eduardo aproximou-se, incrédulo. Ela falou? O que ela disse? Armário, repetiu Maria Eduarda. Clara, qual armário, querida? Meu quarto, a voz fraca respondeu. Eduardo já estava ao telefone. Regina, preciso que vá até o quarto da Clara, há um armário lá. Sim, procure algo, um esconderijo talvez, algo importante para ela. Enquanto aguardavam, Maria Eduarda continuou conversando baixinho com Clara, contando histórias sobre o coelhinho, inventando aventuras que ele teria vivido enquanto estavam separados. A menina não falou mais, mas seus olhos permaneciam abertos, atentos. 20 minutos depois, o telefone de Eduardo tocou. A voz agitada de Regina vinha do outro lado. Senhor, encontrei. No fundo do armário de roupas, há um pequeno espaço entre o rodapé e a parede. A Clara escondia coisas ali. Que coisas, Regina? Um pacote de bolachas comuns daquelas de supermercado. Algumas fotos e uma roupa de bebê bem velhinha. Eduardo franziu a testa, confuso. Fotos? Que fotos? Da Clara com uma senhora mais velha. Não reconheço quem é. Nunca a vi na casa. O rosto de Eduardo empalideceu, como se uma peça de um quebra-cabeça tivesse finalmente se encaixado. Regina, pode mandar essas fotos para meu celular. Tem mais uma coisa. Preciso que você verifique uma pasta no meu escritório. Está no cofre. A senha é a data de nascimento da Clara. Enquanto esperava, Eduardo parecia agitado. Andava pelo quarto, olhando repetidamente para a filha que agora abraçava o coelhinho com mais força. Quem deu o coelhinho para ela? Perguntou Maria Eduarda, intrigada. Eduardo balançou a cabeça. Não sei. Nunca o vi antes. Fernanda controla todos os brinquedos da Clara. Tudo precisa ser educativo, estético, compatível com a marca da família. A amargura em sua voz era palpável. O telefone vibrou novamente. Eduardo olhou as fotos recebidas e seu rosto transformou-se. Primeiro surpresa, depois algo que parecia raiva e, finalmente, uma tristeza profunda. É Conceição, murmurou, mais para si mesmo que para Maria Eduarda. Quem? A primeira babá da Clara. Cuidou dela desde recém-nascida até completar 1 ano e meio. Fernanda a demitiu depois que...
Eduardo hesitou como se estivesse pisando em terreno perigoso. Depois que a pegou alimentando Clara com comida normal. Papinhas caseiras, em vez das orgânicas importadas que Fernanda exigia. Foi um escândalo. Fernanda disse que ela estava sabotando o desenvolvimento da Clara, comprometendo seu sistema imunológico. Maria Eduarda assentiu lentamente. O padrão era claro. E esta roupa de bebê? Não sei. Não reconheço. Ele parecia genuinamente confuso. O telefone tocou mais uma vez. Eduardo atendeu ouvindo em silêncio. Seu rosto foi perdendo a cor à medida que Regina falava. Obrigado, Regina. Não conte a ninguém. A ninguém. Quando desligou, parecia um homem diferente. Como se algo fundamental tivesse sido quebrado dentro dele. Preciso que fique com Clara, disse a Maria Eduarda, a voz mecânica. Tenho que resolver algo. É urgente. Senhor Eduardo, o que está acontecendo? O que Regina encontrou? Ele hesitou na porta, olhando para a filha que agora dormia abraçada ao coelhinho surrado. A verdade, respondeu simplesmente. E saiu. Maria Eduarda ficou com Clara pelo resto do dia. A menina alternava entre momentos de consciência e longos períodos de sono. Quando acordada, aceitou beber água e mais tarde um pouco de sopa, que Maria Eduarda conseguiu com as enfermeiras. Pequenos progressos que faziam seu coração se encher de esperança. No final da tarde, a porta do quarto se abriu. Maria Eduarda esperava ver Eduardo, mas era Fernanda quem entrava, impecável como sempre, carregando uma bolsa de grife e um celular na mão. O que você está fazendo aqui? O tom era gélido, os olhos azuis ardendo de fúria. Maria Eduarda levantou-se mantendo a compostura. O senhor Eduardo me pediu para ficar com a Clara. Ela está melhor. Comeu um pouco de sopa. Fernanda olhou para a filha notando o coelhinho de pelúcia. Seu rosto contorceu-se numa expressão de nojo. De onde veio essa coisa suja? Isso é um perigo para a saúde dela. Ácaros, bactérias... Tentou arrancar o brinquedo, mas Clara, mesmo sonolenta, agarrou-o com surpreendente força. Por favor, interveio Maria Eduarda. É importante para ela. Você não entende nada sobre minha filha. Fernanda virou-se para ela, a voz baixa e ameaçadora. Já não bastou ser demitida? Já não bastou quase matá-la com aqueles biscoitos cheios de conservantes? O que Eduardo estava pensando ao te trazer aqui? Talvez estivesse pensando na recuperação da filha dele, respondeu Maria Eduarda, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Clara estava morrendo de tristeza, senhora Fernanda. Não de glúten ou açúcar. Fernanda deu um passo à frente ameaçadora. Quem você pensa que é? Uma empregadinha de periferia, querendo me dar lições sobre maternidade? Eu tenho milhões de seguidoras que confiam em mim para... Para quê? Para usar uma criança como acessório nas suas fotos perfeitas? A mão de Fernanda levantou-se pronta para um tapa, mas parou no ar. Atrás dela, Eduardo havia entrado no quarto acompanhado por uma senhora de cerca de 70 anos, cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo. Os olhos de Clara, que parecia adormecida, abriram-se imediatamente. Vovó, a palavra escapou dos lábios da menina clara e forte, surpreendendo a todos. A senhora idosa levou as mãos ao rosto, lágrimas instantâneas escorrendo por suas bochechas. Meu amor, ela sussurrou, aproximando-se da cama. Fernanda interpôs-se entre elas. O que significa isso, Eduardo? O que essa mulher está fazendo aqui? Essa mulher, respondeu Eduardo com uma calma perigosa, é Conceição Silva, mãe de Daniel Silva. Fez uma pausa significativa. Você se lembra de Daniel, não é, Fernanda? Seu personal trainer. Durante aqueles 6 meses antes da Clara nascer, o rosto de Fernanda perdeu toda a cor. Eduardo, você está delirando. Isso é a verdade, finalmente. Ele tirou um envelope do bolso. Eu sempre confiei em você, Fernanda. Quando você disse que precisávamos de tratamentos de fertilidade, acreditei. Quando você sugeriu que eu tinha baixa contagem de espermatozoides, aceitei. Nunca questionei por que nossa filha não se parecia comigo. Maria Eduarda sentiu que estava presenciando algo que não deveria. Deu um passo em direção à porta, mas Eduardo a deteve com um gesto. Fique, por favor. Clara precisa de você. Fernanda olhava freneticamente de Eduardo para Conceição, calculando suas opções. Isso é uma loucura. Você está sendo manipulado. Essa velha provavelmente quer dinheiro e essa...
Apontou para Maria Eduarda. Essa aproveitadora está conspirando com ela. Eu tenho os exames de DNA, disse Eduardo, abrindo o envelope. Encontrei o verdadeiro teste que você escondeu de mim há 3 anos e refiz outro ontem. Clara não é minha filha biológica. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Fernanda parecia uma estátua, como se processasse suas opções. Foi um erro, disse finalmente, a voz agora calculadamente quebrada. Eu estava confusa, nos tínhamos problemas, você viajava tanto. Poupe-me, cortou Eduardo. Não é sobre o affair, é sobre a mentira. Anos de mentiras. E sobre como você tratou nossa filha. Sim, nossa. Porque sangue não define paternidade. Como um projeto, uma marca, um acessório para suas redes sociais. Voltou-se para Conceição. Dona Conceição encontrou a verdade por acaso. Uma semelhança familiar muito forte entre Clara e fotos de Daniel quando criança. Quando ela questionou você, foi demitida imediatamente, não foi? Com um acordo de confidencialidade e ameaças. A senhora idosa assentiu, lágrimas ainda escorrendo. Eu só queria ver minha neta. Daniel morreu no ano passado em um acidente. Ele nunca soube da Clara. Fernanda recuperou a compostura rapidamente. Anos de prática em gerenciar crises online eram úteis também na vida real. Bem, e o que você pretende fazer, Eduardo? Destruir nossa família? Expor nossa filha ao escândalo? Pense no que isso fará com suas ações, com sua imagem. Eduardo riu sem humor. Sempre sobre imagem, não é? Clara quase morreu, Fernanda. Nossa filha estava desaparecendo diante dos nossos olhos, porque não podia ser apenas uma criança normal. Tinha que ser seu manequim, seu projeto, seu produto. Virou-se para Maria Eduarda. Descobri mais coisas. Conceição não foi a única. Houve outras babás, outras funcionárias que tentaram alertar sobre o estado emocional da Clara. Todas demitidas. Todas silenciadas. Fernanda pegou seu celular, os dedos movendo-se rapidamente. Estou chamando meu advogado. Isso é absurdo. Chame quem quiser. A guarda da Clara não será mais compartilhada. E você não vai mais usá-la como conteúdo para suas redes. Os olhos de Fernanda se estreitaram. Você não tem ideia com quem está lidando, Eduardo. Posso destruir você na internet em um dia. Sua empresa, sua reputação. Enquanto os adultos discutiam, Clara começou a chorar baixinho. Maria Eduarda aproximou-se dela, pegando sua mão pequena. Está tudo bem, querida. Vai ficar tudo bem. Eduardo percebeu o sofrimento da filha e imediatamente mudou de tom. Continuamos essa conversa em outro lugar. Maria Eduarda, pode ficar com ela? Dona Conceição também ficará. Clara precisa de paz. Fernanda parecia prestes a protestar, mas algo no olhar determinado de Eduardo a fez recuar. Com um último olhar furioso para todos, ela saiu do quarto já ao telefone. Quando a porta fechou, Clara estendeu os braços para Conceição. A senhora sentou-se ao lado da neta, abraçando-a como se quisesse compensar todo o tempo perdido. Meu coelhinho, disse Clara, sua voz mais forte do que Maria Eduarda já tinha ouvido. Vovó deu. Sim, meu amor, confirmou Conceição entre lágrimas. Foi o primeiro presente que dei a você. Maria Eduarda observava a cena emocionada. Eduardo se aproximou dela. Obrigado, disse simplesmente. Por não desistir dela. Por ver o que eu não conseguia ver. Qualquer pessoa veria se olhasse de verdade, respondeu ela sem censura na voz. Crianças precisam de amor, não de dietas e regras. Eduardo assentiu, absorvendo a verdade simples daquelas palavras. O que vai acontecer agora? Perguntou Maria Eduarda. Uma guerra, respondeu ele, olhando para a porta por onde Fernanda havia saído. Ela não vai desistir facilmente. Tem muito a perder. Contratos milionários, influência. Uma base de seguidores que compra qualquer coisa que ela venda. E agora? E agora você ameaça expor a fraude por trás da fachada perfeita. Exatamente. Eduardo parecia cansado, mas decidido. Não vai ser bonito, mas Clara merece uma infância real. Não um papel numa novela sobre maternidade perfeita. No dia seguinte, a bomba explodiu. Uma jornalista investigativa, Mariana Torres, apresentou uma reportagem especial num dos principais canais de TV do país. A face oculta da maternidade digital, o caso Fernanda Almeida. A reportagem era meticulosa, devastadora. Ex-funcionários falando sob anonimato, sobre a frieza de Fernanda com a filha,
quando as câmeras estavam desligadas. Nutricionistas questionando a dieta extremamente restritiva, imposta a uma criança em desenvolvimento. O testemunho de Conceição sobre seu afastamento forçado da neta. E mais explosivo, a revelação da verdadeira paternidade de Clara, com Eduardo aparecendo como o homem que escolheu ser pai, independentemente dos laços de sangue. As redes sociais, que dias antes condenavam Maria Eduarda, agora voltavam-se contra Fernanda. A queda da rainha da maternidade digital foi rápida e brutal. Patrocinadores romperam contratos, seguidores desapareceram aos milhões. O império construído em imagens filtradas desmoronou sob o peso da verdade crua. No hospital, alheia ao turbilhão que se formava lá fora, Clara melhorava a olhos vistos. Comia com apetite. Falava cada vez mais, sorria para Conceição e Maria Eduarda. Até permitiu que Eduardo lesse histórias para ela, um ritual que ele admitiu com vergonha, raramente tinha tempo para fazer antes. Como pude estar tão cego? Perguntou ele a Maria Eduarda, enquanto observavam Clara dormindo tranquilamente, o coelhinho de pelúcia firme em seus braços. Como não percebi que minha própria filha estava sumindo? É fácil se perder, respondeu ela com gentileza, especialmente quando acreditamos estar seguindo o caminho certo. Eduardo olhou para ela com novos olhos. Via agora não apenas a mulher que salvara sua filha, mas alguém cuja sabedoria vinha não de diplomas ou status, mas da vida real. A vida que ele, em sua bolha de privilégios, mal conhecia. Maria Eduarda, começou hesitante. Quando Clara tiver alta, gostaria que você continuasse presente na vida dela. Não como funcionária, mas como amiga. Alguém que ela confia, que a entende. Tenho meus próprios filhos, minha própria vida, respondeu ela, cautelosa. Eu sei, e respeito isso. Mas talvez possamos encontrar um meio termo. Algo que beneficie a todos. Antes que pudessem elaborar, a porta se abriu. Um oficial de justiça entrou, acompanhado pelo advogado de Fernanda. Senhor Eduardo Almeida, tenho uma notificação judicial. Sua esposa está solicitando a guarda exclusiva de Clara Almeida, alegando alienação parental e difamação. A guerra, como Eduardo previra, estava apenas começando. E no centro dela, uma menina de 2 anos que só queria ser amada por quem era, não pelo que representava nas telas de milhões de celulares. Capítulo 3. Recomeços. O Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, fervilhava naquela manhã de terça-feira. Jornalistas aglomeravam-se nas escadarias, fotógrafos empurravam-se por um melhor ângulo, curiosos esticavam o pescoço para tentar vislumbrar os protagonistas do que a mídia chamava de o processo do ano. Do lado de dentro, no corredor que levava à teira vara de família, Maria Eduarda aguardava, desconfortável em seu único vestido formal, comprado especialmente para aquela ocasião. Nervosa? Perguntou Camila Mendes, a jovem advogada que Eduardo contratara para representar Maria Eduarda no processo. Morrendo de medo, admitiu ela, tentando controlar o tremor nas mãos. Nunca pensei que estaria envolvida em algo assim. Havia-se passado 1 mês desde a explosão do escândalo. 1 mês de batalhas judiciais, acusações públicas e uma guerra midiática sem precedentes. Fernanda havia contratado um dos escritórios de advocacia mais poderosos do país e uma equipe de relações públicas que trabalhava incansavelmente para reconstruir sua imagem. A narrativa que tentavam vender agora era a da mãe dedicada, vítima de um marido vingativo e uma conspiração para destruí-la. Eduardo, por sua vez, havia optado por um caminho diferente. Recusou-se a dar entrevistas, manteve Clara protegida de exposição e focou toda a sua energia no processo de guarda. Contratou uma equipe jurídica experiente, mas discreta, liderada por uma advogada especializada em direitos da criança. Lembre-se, disse Camila, ajeitando o colarinho de Maria Eduarda, você é apenas uma testemunha. Não precisa se preocupar com questões legais complexas. Apenas conte a verdade sobre o que viu, o que viveu. A juíza precisa entender o que acontecia naquela casa. A porta da sala de audiência se abriu. Um oficial de justiça chamou o próximo caso. Era a hora. O interior da sala era solene, dominado por madeiras escuras e o símbolo da justiça acima da mesa da juíza. De um lado,
Fernanda sentava-se impecavelmente vestida, maquiagem perfeita disfarçando o cansaço, acompanhada por 3 advogados de ternos caros. Do outro lado, Eduardo, com olheiras profundas, mas postura determinada, ao lado de sua advogada. Entre eles, como um abismo intransponível, a verdade sobre Clara. A juíza, doutora Helena Vasconcelos, uma mulher de meia-idade com expressão severa e olhos atentos, presidia a sessão. Maria Eduarda foi chamada como primeira testemunha do dia. Com as pernas bambas, ela caminhou até a cadeira indicada, fez o juramento e sentou-se. De onde estava, podia ver Fernanda encarando-a com um misto de desprezo e raiva. Eduardo, por sua vez, ofereceu-lhe um sorriso encorajador. Senhora Maria Eduarda Oliveira, começou a juíza, a senhora trabalhou na residência dos Almeida por quanto tempo exatamente? Por apenas 5 dias, meritíssima. Um período muito curto, observou a juíza. No entanto, a senhora se tornou uma figura central neste caso. Pode nos contar, com suas próprias palavras, o que observou durante esses 5 dias em relação à menor Clara Almeida? Maria Eduarda respirou fundo e começou a relatar. Falou sobre o silêncio da mansão, sobre a apatia de Clara, sobre como a menina era tratada como um acessório nas redes sociais. Descreveu a dieta rigorosa imposta, a ausência de brinquedos usados, a falta de calor humano. E então, com a voz embargada, contou sobre os biscoitos, sobre o primeiro sorriso, sobre as primeiras palavras. O advogado de Fernanda levantou-se, interrompendo. Meritíssima, essa testemunha não tem qualificação para avaliar questões nutricionais ou psicológicas. É apenas uma empregada doméstica sem formação superior, fazendo julgamentos sobre escolhas parentais legítimas. A juíza ergueu uma sobrancelha. Doutora, a testemunha está relatando fatos observados, não oferecendo diagnósticos. E eu agradeceria se não menosprezasse a profissão de empregada doméstica na minha sala. Voltou-se para Maria Eduarda. Continue, por favor. Com mais confiança. Ela prosseguiu, descrevendo a reação de Fernanda ao descobrir que Clara havia comido os biscoitos, a demissão abrupta e, posteriormente, a campanha nas redes sociais que a transformara em alvo de ódio nacional. A senhora tem provas dessa campanha? A advogada de Eduardo levantou-se. Meritíssima, temos aqui prints de todas as postagens feitas pela senhora Fernanda Almeida, incluindo vídeos e stories, onde ela claramente direciona seus seguidores contra Maria Eduarda, sem mencionar seu nome, mas com descrição inequívoca. Os documentos foram entregues à juíza, que os examinou com cuidado, folheando página por página, com expressão cada vez mais grave. Fernanda remexeu-se em sua cadeira visivelmente desconfortável. Quero destacar, continuou a advogada de Eduardo, que essas postagens resultaram em ameaças concretas à segurança da senhora Maria Eduarda e seus filhos. Temos aqui boletins de ocorrência, registrados após ela receber mensagens de ódio, inclusive ameaças de morte. A juíza olhou por cima dos óculos para Fernanda, que sussurrava algo para seu advogado. Senhora Almeida, a voz da juíza era firme. A senhora está ciente de que incitar violência em redes sociais pode configurar crime? Fernanda endireitou-se. Meritíssima, jamais incitei violência. Apenas compartilhei minha angústia como mãe preocupada. Não tenho controle sobre as reações dos meus seguidores. Com 15 milhões de seguidores e formação em marketing digital, a senhora deveria compreender perfeitamente o poder de suas palavras, rebateu a juíza antes de voltar sua atenção para Maria Eduarda. Continue seu depoimento, por favor. O interrogatório continuou por mais de 1 hora. O advogado de Fernanda tentou várias vezes desacreditar Maria Eduarda, sugerindo que ela tinha motivos financeiros para ajudar Eduardo, insinuando que os biscoitos poderiam realmente ter sido prejudiciais, questionando sua capacidade de avaliar uma criança de família com padrões culturais diferentes dos seus. O que a senhora sabe sobre nutrição infantil? Perguntou o advogado em tom condescendente. Tem alguma formação na área? Não, doutor, respondeu Maria Eduarda com simplicidade. Tenho 2 filhos saudáveis, que cresceram comendo a comida que eu preparo. Clara estava definhando com a dieta perfeita que seguia. Isso é sua opinião leiga. Os nutricionistas da senhora Fernanda são profissionais renomados. Com todo respeito, doutor, nutricionistas não viam Clara chorando sozinha no escuro,
abraçada a um coelhinho escondido, porque nem mesmo um brinquedo de pelúcia era permitido naquela casa perfeita demais para ser real. Um murmúrio percorreu a sala. Maria Eduarda continuou, a voz embargada pela emoção, mas firme. Não sou especialista em nada, doutor. Sou apenas mãe. Sei como é o olhar de uma criança feliz e o de uma criança triste. Clara estava desaparecendo na frente dos nossos olhos. Quando ela comeu aquele biscoito e sorriu, não foi o açúcar que fez efeito. Foi o simples ato de alguém cozinhar para ela com amor, de alguém vê-la como uma criança, não como um projeto. O silêncio que se seguiu foi profundo. Até mesmo os jornalistas que tentavam discretamente fazer anotações pararam para absorver aquelas palavras. Quando finalmente foi dispensada, Maria Eduarda sentia-se exausta, mas aliviada. Havia dito a verdade, sem adornos ou exageros. Agora era com a justiça. Seguiram-se outros depoimentos. Conceição, a avó paterna biológica de Clara, contou entre lágrimas como foi afastada da neta. Descreveu o choque ao perceber a semelhança entre Clara e seu falecido filho, Daniel. É como Fernanda a havia ameaçado quando questionou sobre a paternidade. Ela me disse que se eu falasse qualquer coisa, nunca mais veria minha neta. Que tinha advogados poderosos que me destruiriam. Como poderia lutar contra isso? Sou uma senhora idosa, sozinha, sem recursos. Regina, a governanta, relatou anos de observações sobre a dinâmica familiar. Contou sobre as refeições separadas. Clara jamais comia com os pais, sempre supervisionada por babás que tinham instruções rígidas sobre cada grama de comida. Falou sobre o quarto que, apesar de parecer saído de uma revista de decoração, não tinha marcas de uso, brincadeiras ou vida. Era como um cenário de filme, não um quarto de criança, explicou Regina. Até os brinquedos eram organizados por tamanho e cor. Clara não podia bagunçar nada. Médicos especialistas foram chamados a depor. Dr. Paulo Mendes, renomado pediatra, analisou os exames de Clara. A criança apresentava sinais de desnutrição, apesar de seguir uma dieta teoricamente balanceada. Isso sugere um componente emocional interferindo em sua capacidade de absorver nutrientes, algo que vemos frequentemente em crianças com estresse prolongado. A doutora Cláudia Ferreira, psicóloga infantil que avaliou Clara após sua internação, foi categórica. Clara apresenta sinais de trauma por privação emocional. Seu silêncio não era uma condição médica, mas um mecanismo de defesa. Ela havia aprendido que suas necessidades emocionais não seriam atendidas, então parou de expressá-las. Quando perguntada sobre a melhora após comer os biscoitos, a psicóloga explicou: não foram os biscoitos em si, mas o que eles representavam. Um ato de conexão genuína, de afeto sem exigências de performance ou perfeição. A senhora Maria Eduarda ofereceu a Clara algo que ela desesperadamente necessitava: presença emocional autêntica. No terceiro dia de audiências, a própria Fernanda foi chamada a depor. Vestida com sobriedade estudada, sem o glamour excessivo de suas redes sociais, tentou apresentar a imagem da mãe dedicada e incompreendida. Sempre fiz o melhor para minha filha, declarou, a voz treinada para demonstrar emoção controlada. As escolhas alimentares, os cuidados, tudo foi pensado para garantir seu pleno desenvolvimento. Se errei, foi por excesso de zelo, nunca por negligência. Quando questionada sobre a exposição de Clara nas redes sociais, Fernanda ensaiou lágrimas discretas. Apenas compartilhava nossa felicidade. O que há de errado em mostrar ao mundo como amamos nossa filha? Foi quando a advogada de Eduardo apresentou um relatório detalhado de todas as postagens envolvendo Clara. Mais de 3.000 publicações em 2 anos. Exposição quase diária, sempre cuidadosamente produzida. Senhora Almeida, perguntou a advogada, quantas dessas fotos mostram Clara desarrumada? Chorando, tendo birra como qualquer criança normal. Ou apenas mostram a versão que a senhora considerava adequada para sua marca pessoal? Fernanda hesitou, visivelmente desconfortável. Naturalmente, escolhemos os melhores momentos para compartilhar. E quanto aos contratos publicitários? Consta que Clara participou de mais de 50 campanhas para marcas infantis antes mesmo de completar 2 anos, correto? Sim, mas sempre com todas as autorizações e cuidados.
Quanto a senhora recebeu por esses contratos, aproximadamente? Fernanda ajeitou-se na cadeira, tensa. Não vejo como isso é relevante para o caso. A juíza interveio. É relevante, senhora Almeida. Responda, por favor. Aproximadamente 4 milhões de reais, admitiu Fernanda em voz baixa. Um murmúrio percorreu a sala. A advogada continuou. E esses valores foram depositados em uma conta de custódia para o futuro de Clara ou em suas contas pessoais? O silêncio de Fernanda foi resposta suficiente. Então, no terceiro dia de audiências, veio o momento que ninguém esperava. A juíza solicitou a presença de Clara, não para depoimento formal, obviamente, mas para uma conversa em sua sala, apenas com a presença de uma psicóloga judicial. Quando a porta se fechou, deixando a pequena Clara a sós com a juíza, um silêncio pesado caiu sobre a sala de audiências. Eduardo parecia à beira de um colapso nervoso. Fernanda mantinha a compostura, mas seus dedos tamborilavam incessantemente na mesa. Maria Eduarda, sentada na área reservada ao público, rezava baixinho. 20 minutos depois, a porta se abriu. Clara saiu segurando a mão da psicóloga, e em seu outro braço apertava o coelhinho de pelúcia. Seus olhos percorreram a sala até encontrar Maria Eduarda. Com um pequeno sorriso, acenou para ela. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Depois olhou para Eduardo e correu em sua direção, sendo recebida com um abraço apertado. Para Fernanda, apenas um olhar hesitante, antes de esconder o rosto no ombro do pai. A decisão da juíza veio na semana seguinte, após análise dos relatórios psicológicos, depoimentos e evidências. A sala de audiências estava ainda mais lotada, com jornalistas tentando disfarçadamente fotografar através das portas. Em casos como este, começou doutora Helena, ajustando os óculos de leitura, não há vencedores. Há apenas o melhor interesse de uma criança que merece crescer em um ambiente saudável, amoroso e estável. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Eduardo e Fernanda. Clara Almeida demonstra sinais claros de estresse emocional prolongado. Os relatórios psicológicos indicam que ela desenvolveu mecanismos de defesa preocupantes para uma criança tão pequena, incluindo retraimento emocional e seletividade alimentar como forma de controle. A juíza folheou alguns documentos antes de continuar. A questão da paternidade biológica, embora relevante para compreender o contexto familiar, não é determinante para minha decisão. O Sr. Eduardo Almeida demonstrou por suas ações que assumiu plenamente o papel de pai, independentemente dos laços genéticos. A lei brasileira reconhece a paternidade socioafetiva como tão válida quanto a biológica. Ela fez uma pausa, seus olhos se dirigindo brevemente para Maria Eduarda. Este tribunal também reconhece o papel fundamental da senhora Maria Eduarda Oliveira em trazer à luz a situação de Clara. Seu testemunho e suas ações revelam uma sensibilidade e uma compreensão das necessidades emocionais infantis que são exemplares. Fernanda remexeu-se na cadeira, enquanto seu advogado fazia anotações furiosamente. Considerando todas as evidências apresentadas, esta corte determina que a guarda primária de Clara Almeida seja concedida ao Sr. Eduardo Almeida com visitação supervisionada para a senhora Fernanda Almeida, inicialmente uma vez por semana, com reavaliação após 6 meses de terapia familiar. Um burburinho percorreu a sala. Fernanda empalideceu visivelmente. Adicionalmente, prosseguiu a juíza, esta corte emite uma ordem restritiva proibindo qualquer exposição de Clara Almeida em redes sociais, programas de televisão ou qualquer outra mídia, por qualquer uma das partes, até que a menor complete 18 anos ou seja, capaz de consentir legalmente. A advogada de Fernanda levantou-se imediatamente. Meritíssima, vamos recorrer desta decisão. Minha cliente é uma mãe dedicada cuja carreira... Sua cliente, interrompeu a juíza, priorizou sua carreira sobre o bem-estar emocional de sua filha. E este tribunal prioriza Clara. A decisão está tomada. A juíza ainda acrescentou. Este tribunal também determina que a senhora Fernanda Almeida deverá cursar terapia individual, além da familiar, como condição para a reavaliação das visitas. Recomendo fortemente que a senhora reflita sobre o significado real de maternidade, além das aparências que cultiva tão cuidadosamente. Quando todos se levantaram,
Fernanda passou por Maria Eduarda, parando brevemente ao seu lado. Isso não acabou, sussurrou antes de ser cercada por seus advogados e escoltada para fora. Eduardo aproximou-se de Maria Eduarda, os olhos vermelhos de quem tinha chorado, mas um sorriso genuíno no rosto. Obrigado, disse simplesmente. Sem você? Clara sempre esteve lá, respondeu ela emocionada. Só precisava de alguém que a visse de verdade. Enquanto saíam do fórum, uma multidão aguardava. Jornalistas disputavam declarações, flashes disparavam. Eduardo protegeu Maria Eduarda, guiando-a rapidamente para um carro que os esperava. Lá dentro, Clara aguardava com Regina, abraçada ao coelhinho inseparável. Duda! Exclamou a menina ao vê-la estendendo os braços. Maria Eduarda a abraçou, sentindo o corpinho quente contra o seu. Oi, princesa! Tudo bem? Clara assentiu. Papai disse que vamos para a casa nova. Longe das câmeras. É verdade, confirmou Eduardo. Chega de mansão de revista. Clara merece um lar de verdade. 3 meses se passaram desde o julgamento. Era uma tarde ensolarada de sábado, quando Maria Eduarda chegou ao novo endereço de Eduardo e Clara. Não mais a mansão ostentatória em Alphaville, mas uma casa espaçosa e acolhedora no alto de Pinheiros, com um jardim onde agora cresciam flores e uma pequena horta. Seus filhos, Pedro e Tiago, corriam à sua frente, animados para mais um dia de brincadeira com Clara. Desde o final do processo, Eduardo havia insistido que Maria Eduarda mantivesse contato regular com a filha, convidando-a e aos meninos para visitas frequentes. O que começara como uma ponte para ajudar Clara a se adaptar à nova vida, transformara-se em uma amizade genuína entre as duas famílias. Regina abriu a porta, agora não mais como governanta formal, mas como uma espécie de avó postiça para Clara. Eles estão nos fundos, informou com um sorriso. Clara está tentando ensinar Eduardo a plantar tomates. É uma cena e tanto. Maria Eduarda encontrou-os na pequena horta. Clara, com um chapéu de palha grande demais para sua cabeça pequena, dava instruções sérias ao pai sobre como fazer os buracos na terra. Eduardo, de joelhos no chão, jeans sujo de terra e sorriso no rosto, seguia cada orientação com dedicação total. Mais fundo, papai. Senão o tomatinho vai ficar sem raiz. Assim, professora. Eduardo cavava, exagerando os movimentos para fazer a filha rir. Clara, especialista em tomates, anunciou Maria Eduarda, aproximando-se. Aprendi algo novo hoje. A menina virou-se, o rosto iluminando-se. Duda! Correu para abraçá-la, sujando o vestido dela de terra sem que ninguém se importasse. Pedro e Tiago juntaram-se a eles, já perguntando onde poderiam plantar suas próprias mudas. Trouxe o caderno? Perguntou Clara, olhando esperançosa para a bolsa de Maria Eduarda. Claro que sim. Nunca esqueceria. Ela tirou o caderno de receitas surrado, agora com algumas páginas novas adicionadas. Hoje vamos fazer bolo de cenoura, completou Clara pulando de alegria. Com cobertura de chocolate, acrescentou Eduardo, levantando-se e limpando as mãos na calça. Seu rosto tinha uma paz que não existia antes. Se a chefe permitir, claro. Maria Eduarda sorriu. A chefe permita. Mas primeiro, precisamos de ajudantes para lavar as cenouras. As crianças correram para dentro, discutindo quem seria o melhor lavador de cenouras do mundo. Eduardo e Maria Eduarda ficaram para trás, observando-os com aquele olhar que só pais entendem. Uma mistura de orgulho, amor e alívio por vê-los simplesmente sendo crianças. Como foi a visita com Fernanda ontem? Perguntou Maria Eduarda, enquanto caminhavam lentamente para a casa. Eduardo suspirou. Melhor do que as anteriores. Ela trouxe um livro para ler para Clara, em vez de presentes caros. É um progresso. Fernanda havia recorrido da decisão, mas o tribunal manteve a guarda com Eduardo. Após meses de exposição negativa e perda de contratos, sua carreira como influenciadora estava praticamente acabada. Surpreendentemente, isso parecia ter tido um efeito positivo. Forçada a se afastar das câmeras, estava finalmente enfrentando seus próprios demônios em terapia. Ela apareceu sem maquiagem, continuou Eduardo, ainda parecendo surpreso. Cabelo natural, roupas simples. Clara não a reconheceu de imediato. E como foi o encontro? Estranho no começo. Fernanda não sabe como falar com uma criança sem estar representando para um vídeo. Mas então Clara derrubou o suco na roupa.
e, em vez de surtar como antes, Fernanda apenas limpou. Sem drama. Foi um momento pequeno, mas significativo. O terapeuta familiar diz que há esperança, continuou Eduardo. Fernanda tem muito trabalho pela frente, mas pela primeira vez parece estar realmente olhando para Clara como uma pessoa, não como uma extensão de si mesma. Na cozinha, as crianças já organizavam os ingredientes com a supervisão carinhosa de Regina, o coelhinho de pelúcia de Clara. Agora limpo, mas ainda deliciosamente gasto, observava tudo de seu lugar de honra em uma cadeirinha especial. Duda. Eduardo tocou levemente o braço dela, detendo-a antes que se juntasse às crianças. Preciso te contar uma coisa. Maria Eduarda olhou para ele curiosa. Nos últimos meses, sua relação havia se transformado em uma amizade sólida, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Clara. Mas havia algo diferente nos olhos dele hoje. Lembra da ideia que tive logo depois do julgamento? Sobre usar parte do dinheiro que economizei na venda da mansão para algo significativo? A Fundação para Crianças? Eduardo assentiu, animado. Está pronta. Registrada com diretoria formada, sede alugada. Projeto Voz, um centro de apoio para crianças em situação de vulnerabilidade emocional. Eduardo, isso é maravilhoso. E eu quero que você a dirija. Maria Eduarda congelou. Eu? Mas não tenho formação, experiência administrativa, nada disso. Você tem tudo o que importa, respondeu ele segurando suas mãos. Intuição, compaixão, coragem. Pode continuar estudando. Pagaremos sua faculdade. Mas quero alguém que veja as crianças de verdade, não apenas protocolos e teorias. Antes que Maria Eduarda pudesse responder, Clara gritou da cozinha. Duda, as cenouras estão fugindo. Ambos riram, o momento interrompido, mas a oferta pairando no ar como uma promessa. Na semana seguinte, Maria Eduarda visitou o espaço do Projeto Voz pela primeira vez. Era um antigo casarão no bairro da Liberdade, renovado para abrigar salas de terapia lúdica, uma cozinha comunitária, biblioteca e um jardim onde as crianças poderiam plantar e colher. Ideia inspirada na nova paixão de Clara. Enquanto Eduardo mostrava as instalações, Maria Eduarda sentia uma mistura de excitação e medo. Sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo. De diarista lutando para pagar as contas, a possível diretora de uma fundação. De vilã nacional nas redes sociais, a exemplo de integridade celebrado em reportagens especiais. Cada sala foi pensada para atender crianças em diferentes situações, explicava Eduardo, enquanto percorriam o local. Aqui teremos atendimento psicológico gratuito. Aqui, aulas de arte-terapia. Neste espaço, orientação para pais e cuidadores. Vocês pensaram em tudo, comentou Maria Eduarda, impressionada. Na verdade, Clara ajudou a planejar. Perguntamos a ela o que achava que crianças como ela precisavam. As respostas dela foram surpreendentemente profundas. O que ela disse? Eduardo sorriu, recordando. Ela disse: crianças precisam de lugares onde podem fazer barulho sem ninguém brigar, onde podem sujar as mãos, onde adultos escutam de verdade, não só fingem que escutam enquanto olham o celular. Maria Eduarda sentiu os olhos marejarem. Era exatamente isso. O que você acha? Perguntou Eduardo após a tour completa. É perfeito, respondeu ela honestamente, mas ainda não sei se sou a pessoa certa para liderar isso. Talvez isso ajude você a decidir. Eduardo a levou até uma sala que ainda não haviam visitado. Ao abrir a porta, Maria Eduarda viu uma cozinha educativa, equipada para aulas de culinária para crianças. Conceição vai dar aulas de culinária tradicional mineira aqui, explicou Eduardo. Regina vai ensinar organização doméstica para adolescentes. E aqui, apontou para uma estante vazia. É onde esperamos colocar cópias disto. Entregou a ela um livro recém-impresso. Na capa, uma ilustração colorida de biscoitos de manteiga e o título: Receitas que curam a alma. Comida, afeto e memórias, por Maria Eduarda Oliveira. Você disse, ela pegou o livro com mãos trêmulas. Como? Clara e eu transcrevemos todas as receitas do caderno da sua mãe, junto com as histórias que você conta, enquanto cozinha. É o primeiro projeto do Voz. Mostrar como comida é mais que nutrição, é conexão. Maria Eduarda abriu o livro, vendo as receitas de sua mãe,
suas próprias adições e pequenas ilustrações feitas por Clara nas margens. Seus olhos encheram-se de lágrimas. O que Dona Cida pensaria disso? Murmurou ela, passando os dedos pelas páginas. Suas receitas, compartilhadas com tantas famílias. Acho que ela ficaria orgulhosa, disse Eduardo suavemente, continuando o que ela começou, levando conforto através de gerações. Tem mais uma surpresa, disse Eduardo, conduzindo-a até um quadro na parede. Era o termo de doação de uma casa no mesmo bairro, a poucos quarteirões dali. Para você e os meninos. Perto o suficiente para vir a pé para o trabalho. Longe o suficiente para ter sua própria vida. Eduardo, eu não posso aceitar. Não é presente, ele interrompeu gentilmente. É um investimento no futuro do projeto. A diretora precisa morar perto, não acha? Além disso, Clara ficaria arrasada se você recusasse. Ela já está planejando a decoração do quarto dos meninos. Maria Eduarda balançou a cabeça, rendendo-se. Vocês dois são impossíveis, sabiam? Somos persistentes, corrigiu ele com um sorriso. Aprendemos com a melhor. Aquela noite, Maria Eduarda conversou longamente com seus filhos sobre a mudança proposta. Tiago, o mais velho, sempre cauteloso, tinha dúvidas. Não vamos mais ver os amigos da escola? E vovó vai conseguir nos visitar lá? E sim, querido. Vovó pode visitar. E podemos voltar para ver os amigos nos fins de semana. Além disso, vocês já têm uma nova amiga, não é? A Clara. Pedro, o caçula, estava mais animado. Vamos ter um quarto só nosso. E podemos plantar tomate também? Sim, teremos nosso próprio cantinho para plantar. E o melhor, vocês não precisarão mais ficar na creche depois da aula. Estarei trabalhando perto de casa. Pensar nisso, estar presente para buscar os filhos na escola, acompanhar os deveres, ter tempo de qualidade sem o desgaste de horas de transporte público. Era um sonho que Maria Eduarda jamais imaginara possível. No domingo, para celebrar a decisão, eles foram conhecer a nova casa. Era uma construção antiga, mas bem conservada, com 3 quartos, um quintal pequeno, mas aconchegante, e, para deleite dos meninos, uma mangueira carregada de frutos. É nossa? Perguntou Tiago, ainda incrédulo. É nossa, confirmou Maria Eduarda, observando os filhos correrem pelo quintal, descobrindo cada canto, já fazendo planos. Eduardo e Clara chegaram logo depois trazendo um piquenique improvisado. Enquanto as crianças brincavam sob a mangueira, Eduardo e Maria Eduarda sentaram-se na varanda. Tem certeza disso? Perguntou ela, ainda hesitante. É uma responsabilidade enorme. Não quero decepcionar você, a Clara, as crianças que contarão conosco. Eduardo balançou a cabeça. Duda sabe o que aprendi com tudo isso? Que as pessoas mais capazes são frequentemente aquelas que duvidam de sua própria capacidade. Você viu o que ninguém mais viu, fez o que ninguém mais faria, arriscou tudo por uma criança que mal conhecia. É exatamente dessa coragem que o Projeto Voz precisa. No fim de semana seguinte, uma pequena festa foi organizada para celebrar o aniversário de 3 anos de Clara e a inauguração oficial do Projeto Voz. O jardim da nova casa de Eduardo estava decorado com balões coloridos, e uma mesa simples oferecia bolo caseiro, docinhos e, claro, os famosos biscoitos de manteiga. Clara corria pelo gramado com Pedro e Tiago, fantasiada de super-heroína. Conceição conversava animadamente com Regina, sobre quais receitas ensinariam primeiro. Alguns jornalistas, cuidadosamente selecionados por sua ética, registravam discretamente o evento para uma reportagem especial sobre o projeto. Famílias do bairro haviam sido convidadas, trazendo outras crianças, para conhecer o espaço que em breve estaria aberto para a comunidade. No centro do jardim, uma placa simples anunciava Projeto Voz, onde cada criança é ouvida. Maria Eduarda, vestindo uma blusa nova comprada para a ocasião, circulava entre os convidados, ainda se acostumando com seu novo papel. Uma repórter se aproximou pedindo uma entrevista. A senhora se considera uma heroína? Salvou uma criança, expôs uma verdade difícil e agora lidera um projeto social inovador. Maria Eduarda sorriu, balançando a cabeça. Não sou heroína. Sou apenas alguém que sabe que, às vezes, o que uma criança precisa não são coisas caras ou vidas perfeitas de Instagram. Às vezes, é só um biscoito feito com carinho e alguém que olhe nos olhos dela e pergunte:
Como você está se sentindo de verdade? Para a surpresa de todos, Fernanda chegou, trazendo um presente simples embrulhado em papel colorido. Estava diferente. Cabelo mais curto, natural, sem as mechas loiras artificiais. Maquiagem discreta. Roupas confortáveis em vez do visual produzido de antes. Aproximou-se timidamente do grupo. "Posso ficar um pouco?" perguntou a Eduardo a voz insegura, tão diferente da influenciadora confiante que havia sido. "Claro", respondeu ele, acenando para que se juntasse a eles. "Clara ficará feliz em te ver." Maria Eduarda observou de longe quando Clara notou a mãe. A menina hesitou por um momento. Depois correu até ela, parando a uma distância segura. Fernanda se ajoelhou, ficando na altura da filha, e ofereceu o presente. "Feliz aniversário, meu amor", disse suavemente. Clara abriu o pacote com cuidado. Era um livro de histórias, simples, sem nada extravagante. Folheou-o e sorriu. "Obrigada, mamãe." Não houve o abraço que Fernanda claramente esperava, mas havia um começo ali, uma pequena ponte sendo reconstruída com paciência e respeito. Mais tarde, quando Fernanda se aproximou da mesa de comidas, encontrou-se face a face com Maria Eduarda pela primeira vez desde o tribunal. O momento foi tenso. "Obrigada por permitir que eu viesse", disse Fernanda, surpreendendo Maria Eduarda com a sinceridade em sua voz. "Sei que você teria motivos para não me querer aqui." "Clara precisa de sua mãe", respondeu Maria Eduarda simplesmente. "Uma versão real dela, não a persona que você criou." Fernanda assentiu, olhando para a filha que brincava à distância. "Estou aprendendo. É difícil. Passei tanto tempo sendo outra pessoa que às vezes não sei mais quem sou de verdade." Hesitou. Então acrescentou: "Minha terapeuta diz que preciso pedir desculpas a você. Pelo que fiz, pelas mentiras, pela exposição nas redes." "E você quer pedir?" "Quero tentar ser melhor", respondeu Fernanda, evitando a pergunta direta. Por Clara, era um começo. Pequeno, imperfeito, mas real, como a vida geralmente é. À medida que o sol começava a se pôr, Eduardo reuniu todos para um brinde. Clara insistiu que Maria Eduarda ficasse ao seu lado, segurando sua mão. Conceição, Regina, os meninos e até mesmo Fernanda, mantendo uma distância respeitosa, formaram um círculo. "Ao Projeto Voz", disse Eduardo, erguendo seu copo, "e as muitas crianças que encontrarão aqui o que Clara encontrou graças a Maria Eduarda. Alguém que escute o que elas não conseguem dizer com palavras. Aos biscoitos de manteiga." "Sétimo", adicionou Clara, "fazendo todos rirem, e a família", completou Maria Eduarda, olhando para seus filhos, para Clara, para Eduardo e até mesmo para Fernanda, que não é definida pelo sangue ou por papéis, mas por quem escolhe amar e proteger, mesmo quando é difícil. Por quem escolhe ver além das aparências e ouvir os silêncios. Uma jornalista que registrava o momento perguntou: "E qual é o próximo passo do projeto?" Eduardo e Maria Eduarda trocaram olhares. Foi ela quem respondeu: "Vamos começar atendendo crianças do bairro, depois expandir. Teremos oficinas de culinária afetiva, espaços de escuta, terapia através da arte e da natureza. Mas, acima de tudo, queremos criar um lugar onde crianças possam simplesmente ser crianças. Bagunçar, explorar, errar, aprender sem a pressão de serem perfeitas para as redes sociais ou para as expectativas dos adultos." Um repórter anotou rapidamente suas palavras. "A senhora considera isso uma crítica à cultura digital atual?" Maria Eduarda pensou antes de responder. "Considero um lembrete de que em um mundo obcecado por filtros e likes, o mais revolucionário pode ser simplesmente estar presente, verdadeiramente presente para nossas crianças." Enquanto todos aplaudiam, uma brisa suave balançou os balões. Clara se aproximou de Fernanda novamente e, hesitante, estendeu um biscoito para ela. "Quer provar? A Duda diz que eles têm magia." Fernanda pegou o biscoito com cuidado, como se recebesse um tesouro valioso. "Obrigada, Clara." Deu uma mordida pequena e sorriu. Não o sorriso perfeito e ensaiado de suas fotos, mas um sorriso genuíno, imperfeito, real. "Está delicioso", disse, com sinceridade. Clara assentiu, satisfeita, e voltou correndo para brincar com Pedro e Tiago. Maria Eduarda trocou olhares com Eduardo. Ambos sabiam que o caminho seria longo, que haveria desafios, que nem sempre seria fácil. Mas ali, naquele jardim simples, sob o céu que começava a mostrar suas primeiras estrelas,
havia verdade. E a verdade, mesmo difícil, mesmo imperfeita, era o começo de tudo o que importava. Na manhã seguinte, Maria Eduarda acordou cedo, como sempre fazia. Mas desta vez, não era para pegar ônibus lotados ou enfrentar o dia exaustivo de faxinas. Era para preparar o café da manhã dos filhos com calma, para ajudá-los com as mochilas, para caminhar com eles até a nova escola, apenas algumas quadras de distância. Ao passar pelo antigo caderno de receitas, agora transformado em livro publicado, sentiu a presença invisível de sua mãe. "Estou fazendo certo, mãe?" Sussurrou para o ar. Uma brisa suave entrou pela janela da cozinha, balançando as cortinas novas, como um aceno, uma resposta, uma bênção. Do outro lado da cidade, Clara também acordava. Não mais na cama enorme e solitária da mansão, mas em seu novo quarto, decorado com desenhos feitos por ela mesma, brinquedos espalhados pelo chão, sinais de uma infância genuína, vivida sem preocupação com perfeição ou aparências. "Pai", chamou ela enquanto tomavam café, "posso levar biscoitos para a inauguração do projeto hoje?" Eduardo sorriu. "Claro que sim. Acho que toda inauguração merece biscoitos mágicos." "Não são mágicos de verdade", respondeu Clara séria. "A Duda explicou que a magia é o amor de quem faz." Parou pensativa. "Mas mesmo assim, eles fazem as pessoas sorrirem. Isso não é tipo uma magia de verdade?" Eduardo sentiu o coração aquecer. "Sim, Clara, isso é exatamente o tipo de magia que o mundo precisa." Naquela tarde, quando o Projeto Voz abriu oficialmente suas portas para a primeira turma de crianças da comunidade, o aroma de biscoitos recém-saídos do forno preenchia o ar. Na cozinha educativa, Maria Eduarda, auxiliada por Clara e outras crianças, explicava a receita que havia atravessado gerações e agora continuava sua jornada, tocando novas vidas. "O segredo não está nos ingredientes", dizia ela, enquanto ajudava uma menina pequena a misturar a massa. "Está nas mãos que fazem, no tempo que dedicamos, na intenção por trás do gesto." Do canto da sala, Eduardo observava, maravilhado com a transformação que um simples ato de conexão humana havia desencadeado. Uma vida salvada, outras transformadas, um futuro reescrito, tudo começando com um caderno surrado de receitas e a coragem de uma mulher que escolheu ver além das aparências.